Muito bem, o título da pregação é Dando com Equilíbrio, mas dando. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 11 a 15, estamos viajando pelos capítulos 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que são concentrados no assunto de doação, conforme já falei várias vezes, e estamos então indo um pouco mais fundo nesta área. Espero que ajude a igreja e a cada irmão nesse assunto tão importante para a vida cristã e tão difícil, porque mexe com dinheiro, mexe com bolso, mexe com valores, e nós somos muito fechados em princípio. Então, espero que os corações dos irmãos se transformem, não pelas minhas pregações, mas pela pregação da palavra de Deus. Espero que o Espírito Santo prestigie para colocar nos corações de vocês e meu estas coisas. Então, segundo os Coríntios, capítulo 8, versículos 11 a 15, diz: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Eu vou começar a pregar daqui, que até esta parte eu já falei no domingo passado, versículo 11. Agora começa, porque essas 4 últimas palavras são importantes, porque estabelecem um princípio em termos de doação. Segundo as vossas posses. Ele vai repetir isto, inclusive. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Vamos orar. Santo Deus, nos ensina a estar ligados com os necessitados, em primeiro lugar, e segundo, a partir para a ação. Eu oro em termos individuais, pensando em cada pessoa aqui, e em termos coletivos, em termos de igreja, que a nossa igreja seja forte, nisto que o teu Espírito mandou que Paulo insistisse tanto, dedicando 2 capítulos inteiros, longos, exclusivamente para este assunto, porque certamente é algo que está forte no teu coração, e se é assim, nos interessa muito estar de acordo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que muito se deu por nós, nós pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Nesses 3 versículos aqui, do final do 11 até o 13, nós vemos 2 coisas. Primeiro é o princípio da proporcionalidade na doação. A segunda é a importância da boa vontade, que eu não vou comentar hoje, vou deixar para quando falar sobre o capítulo 9, versículo 6, que fala que é importante também dar com alegria. Então eu vou aproveitar e vou juntar o aspecto da boa vontade e o aspecto da alegria ao doar. Então não vamos falar hoje dessa questão da boa vontade, fica adiado. E vamos mergulhar um pouco mais no princípio da proporcionalidade da doação ou das ofertas. Uma observação importante: quando eu tratar aqui de doação, o tempo todo, eu não estarei falando do chamado dízimo, que é aquele valor proporcional que ganha cada um, normalmente, semanalmente, quinzenalmente, geralmente é todo mês, em torno de 10%, e
entrega à igreja para que a sua igreja custeie as despesas e possa, então, funcionar. Chamamos de dízimo porque grande parte dá 10%, que tecnicamente é o que significa dízimo. Mas já falei, não vou explicar hoje, talvez volte a falar depois, outro dia, é que 10% era no Velho Testamento, e no Novo pode ser 10% como uma boa base, mas não há nenhuma obrigatoriedade do número 10. Há obrigatoriedade de um percentual repetitivo, constante, com base no que a pessoa ganha. Esse dízimo Deus utiliza para o funcionamento da igreja, não é para caridade, não é para ajuda, a não ser a parte da igreja que vá para ajuda ou caridade, nesse sentido. Mas não é que estamos falando aqui do crente ser generoso com pessoas que estão em necessidade. Não é pelo dízimo que a pessoa vai preencher tudo isso que Paulo está falando aqui nos capítulos 8 e 9, não. O dízimo é para outra coisa. Então, explicado isto, vamos continuar. Mas é importante você não se esquecer. E não achar assim, eu vou desligar aqui meu ouvido e meu coração quanto a esse assunto, porque eu já dou o dízimo normalmente, sou muito fiel no dízimo, então do que o pastor falar aqui, não tenho muito o que aprender, que eu já sei, e está tudo bem, nesta área comigo não tem mais muito o que aprender, nem o que fazer, porque eu já estou muito fiel nisso. Graças a Deus se você está fiel no dízimo, mas não desligue não, porque não é o assunto. Não é o assunto. Então, no final do versículo 11, ele diz, segundo as vossas posses. No versículo 12, ele explica um pouco mais o mesmo princípio, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Proporcional. Não adianta o crente ouvir uma pregação, ou ler uma parte da Bíblia, ou um livro bem desafiador, com base bíblica, e sob emoção, decidir doar uma grande quantia, ou em algumas etapas de doação, ou de uma vez só, mas mais do que ele pode suportar, examinando-se as responsabilidades dele, o que ele tem assumido, a família dele, a maneira como ele vive, e acaba fazendo algo impensado e imprudente. Então é curioso que Paulo coloca aqui um freio, no sentido de, como se dissesse, orem sobre este assunto, pensem e decidam, mas de uma maneira calma, pedindo a Deus sabedoria, que seja conforme o que você tem condições de doar. Eu corro um certo risco em enfatizar esse aspecto, por um motivo óbvio, é que todos nós temos a tendência de fazer o contrário, é de dar menos do que nós podemos, mas tem que ser honesto, e pregar o que a Bíblia diz. Então, aqui é uma pequena alerta, quase desnecessária, eu acho dizer, não vá dar demais, eu acho quase desnecessário, dá vontade de nem dizer, mas eu tenho que dizer, porque a Bíblia diz, proporcional ao que você tem, e espero que ninguém se aproveite e vai dizer, bom, eu estava até pensando em dar uma bolada boa, mas o pastor Mauro me advertiu, e eu fiquei pensando, eu ia ser imprudente, vou dar 10% do que eu tinha resolvido no meu coração. Faça isso não. Então tenha cuidado e seja bem aberto diante de Deus e generoso. No versículo 13, ele vai explicar a lógica deste princípio. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Se alguém doar mais do que pode, ao mesmo tempo em que vai aliviar o outro, ele vai ficar em necessidade, ele vai se complicar, porque ele doou mais do que ele pode, não está podendo cumprir os compromissos, não está podendo tocar a sua vida como tem feito.
Então, o que Paulo quer dizer aqui não é o que eu estou querendo fazer nessas ofertas, ou nesta oferta que ele estava fazendo para os crentes pobres de Jerusalém, não é fazer uma limpa no bolso de vocês, não é exagerar, para vocês depois ficarem necessitados, depois de ajudarem os necessitados. Não tem muita lógica nisso. Então é curioso o equilíbrio que ele tem aqui. Indo para um lado extremo, só para efeito de raciocínio, se você der tudo para os pobres, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ficar pobre. Aí alguém vê, aí dá tudo que tem para você. Aí a pessoa que deu tudo para você fica pobre. Aí você devolve para o outro. E fica uma coisa sem sentido, obviamente. Então, é muito claro e lógico esse princípio que ele chama aqui de igualdade. Uma vez, um grande amigo missionário americano tinha um irmão lá nos Estados Unidos, inteligentíssimo, inventor, e tinha patentes interessantes, e sempre com dificuldades financeiras. E eu perguntei ao irmão dele, muito íntimo meu, o irmão pastor, disse: por que o seu irmão anda sempre em necessidade? Se ele é inventor, ele poderia viver, não milionário, mas razoavelmente bem do que ele faz e tudo. Ele disse: é porque ele dá demais. Ele dá mais do que pode. A princípio eu fiquei chocado com aquela resposta. Eu disse: mas ele está em necessidade, vive em necessidade porque ele dá mais do que pode, tem um coração grande demais e é meio desastrado nesse assunto de doar demais, aberto demais. Aquilo me deixou um pouquinho assim, chocado. Depois eu percebi que, se o irmão estava correto ao fazer essa avaliação para mim, do outro irmão lá, se era o caso de fato, então estávamos percebendo que esse princípio em ação. Talvez ele estivesse fazendo exatamente o que Paulo disse, o contrário do que Paulo disse. Não dê demais, para você não ficar em necessidade. Não é para isto que Deus espera que o crente seja generoso. Curioso. Agora, tem uns 40 anos de crente, foi o primeiro caso. Mas houve este caso. Um parênteses aqui que eu vou fazer e perguntar a vocês: por que Jesus elogiou a viúva do templo, que não seguiu esta regra e deu tudo? Difícil a pergunta. Passei a semana encrencado com essa. Marcos 12, 41 a 44. Ela não seguiu a regra de Paulo. E foi elogiada numa passagem famosa, conhecida, elogiada pelo próprio Jesus Cristo. Então, Marcos 12, 41 a 44. O crente deve se exercitar a fazer essas perguntas difíceis e tentar pensar, pedir sabedoria a Deus, orar, ler algum comentário, conversar com alguém mais instruído, para poder ir abrindo o entendimento, para entender mais as coisas de Deus. E o que aparentemente é contradição, não é. Diz assim, Marcos 12, 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, que é o lugar onde se colocavam as ofertas no templo, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes.
porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Seguiu a regra de Paulo ao contrário. Antes de tudo, observe que Jesus confirmou o princípio da proporcionalidade de Paulo. Não é nem de Paulo, é do Espírito Santo que mandou Paulo escrever isso. Ele confirmou, porque ele elogiou a oferta da viúva exatamente por causa do princípio da proporcionalidade, porque para ela, embora fosse ridiculamente pequena aquela quantia comparada com as dos ricos, para ela era muito. Então está valendo perfeitamente o princípio da proporcionalidade. Jesus então manteve e elogiou. Agora, de fato, ela não seguiu aquele princípio do equilíbrio. Mas entendo eu, na minha maneira de enxergar, Jesus não entrou neste mérito, ele não estava com este foco em vista do aspecto do dia a dia do crente e do aspecto de ser funcional, de dar certo, de ter sentido um procedimento de rotina do crente, que se não houver equilíbrio, como Paulo disse, vai terminar a pessoa entrando em dificuldade. Jesus não estava olhando por este ângulo, mas ele viu uma atitude daquela mulher, deixou de lado o princípio do equilíbrio e focalizou o coração dela, que agradou profundamente a Deus, e ensinou o princípio da proporcionalidade. Olha, ela deu mais do que os outros. Pronto. É o que ele se propôs a transmitir. Saibam que agradou muito a Deus o que ela fez. Ela deu mais do que todos os outros juntos. Então ela agradou sobremaneira a Deus, mais até do que os outros. Pronto. Agora, eu não acharia contraditório, minha opinião, se logo depois, naquele dia, Jesus chamasse a viuvinha à parte e dissesse: minha filha, foi lindo o seu gesto. Até elogiei para os meus discípulos, e vou mandar colocar na Bíblia, para o resto do mundo ler o que a senhora fez aqui agora. Mas não precisa dar o que vai fazer falta para o seu viver. Essa prática não vai funcionar bem, porque a senhora precisa viver. Deus sabe que a senhora gostaria de dar muito mais se tivesse. E isso é o importante. Eu não me admiraria se ele dissesse isso e não estaria em nada tirando o brilho do elogio que ele fez àquela viúva. Fica o princípio aqui de que Deus se agrada quando o crente estica a sua generosidade. Voltando então ao texto, ele, no final do versículo 13, voltando a 2 Coríntios 8, Paulo diz: para que haja igualdade. No versículo 14, ele diz de novo a palavra, ele repete: suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Vou já comentar sobre essa igualdade. Antes disso, observe o aspecto do tempo presente comparado com o futuro. Deus quer que você se supra o necessitado de hoje, com o que você tem hoje. Isso nos ouvidos de uma geração como a nossa, de uma cultura como a nossa, acostumados que somos desde meninos, desde crianças, me ouvi falar na poupança, no futuro, as doenças, aposentadoria, velhice, os imprevistos, seguro de vida, INSS. A gente cresce
com isso arraigado na nossa mente, no nosso coração. Eu tenho que plantar para o futuro, senão eu sou um irresponsável. Eu via, por exemplo, não é meu caso, mas eu via alguém dizendo: olha, eu vi meu pai criticando o meu irmão, porque ele gastava a mesada toda, e me elogiando porque eu guardava 80% da mesada, quase passando fome, para o futuro. Só vi elogios do meu pai, a quem fazia assim, e crítica ao outro que era um gastador, e talvez fosse mesmo perdulário, claro, mas o que eu quero dizer é que choca na nossa mente, mais do que a gente pensa, e é difícil entrar aqui, especialmente aqui. O pregadorzinho pode ficar rouco de falar, não entra a ideia de Deus está muito mais preocupado com o seu presente, falando agora em dinheiro, falando em manutenção, falando em condição de vida mesmo, está falando agora de vida eterna, de céu, futuro nesse sentido. Não, é futuro de investimento, de guardar, de acumular. Este é o assunto aqui. É interessantíssimo. É claro quando ele diz: suprindo a vossa abundância. O que diz? Leia aí na sua Bíblia: suprindo a vossa abundância no presente, hoje. Essa vossa abundância significa o que você tem, o que está passando, pouco ou muito, não importa. Não vá pensar que a abundância aqui, não, essa aqui é para o ricão. Eu nem aplico isso para mim, que eu não tenho abundância, né? O senhor sabe da minha poupançazinha? Então não é meu caso. O que ele quer dizer aqui é o que você tem a mais, é R$1.000, 10 mil, 100 mil, 500 mil, 10 milhões, não importa. O que você tem hoje, que está passando um pouco ou muito das suas despesas normais de vida, e você conseguiu juntar alguma coisa. Nós não olhamos para este valor, nem consideramos mexer nele para dar para outro, por mais necessitado que esteja, porque estamos tão fechados com a ideia de mexer nessa poupança. Isso aqui é para o meu futuro, isso aqui é para a faculdade dos meus filhos, isso aqui é para a minha aposentadoria, isso aqui é para uma cirurgia inesperada, uma UTI. Esse aqui eu não toco, porque se eu tocar, eu serei um irresponsável, pelo menos de acordo com os princípios que eu aprendi desde pequeno, do meu avô, do meu pai, que quem mexe na poupança é um perdulário, é irresponsável. Não mexa naquilo, não conhece o futuro, pode ser demitido, ficar não sei quanto tempo sem emprego. Motivos tem muitos, é óbvio que tem muitos, mas nós somos fechados de uma maneira tal, só o Espírito Santo para abrir, batendo na carcaça de ferro que a gente tem em torno do coração, quanto a esta questão aqui, de tirar do que tem, do que sobra, pouco ou muito, para ajudar os outros. É isso o que a Bíblia está ensinando. Se não for, meus irmãozinhos, eu não entendi coisa nenhuma. A ideia de juntar, para quando tiver muito, ou pelo menos o que você acha suficiente, lá na frente, aí você vai ajudar. Esta ideia é enganosa. Duas lições aqui. Primeira, a fragilidade da nossa situação financeira. Tudo pode mudar no futuro, e talvez muito rápido, mais rápido do que você pensa. Você que hoje está em situação de dar, não pense: ainda bem, eu nasci para ser o doador. Irmãozinho, coitadinho, eu tenho pena dele, mas ele nasceu para ser um pedinte. Não é não. Aos olhos de Deus não tem isso não. Porque o doador de hoje pode ser, e muitas vezes é, o pedinte de amanhã. Vamos chamar o necessitado de amanhã. E o necessitado de hoje pode estar rico, rico mesmo,
amanhã, e muitas vezes está. Então muda tudo. A situação pode inverter a qualquer momento. O problema é que é tão humilhante, também para a nossa mente, para o nosso orgulho, a ideia de pedir, ou de, mesmo que não peça, estar numa necessidade de receber, de ser ajudado, que muitos acumulam sempre, para garantir ao máximo, que não vão ficar necessitados e precisando da compaixão de outros. Isso está arraigado na nossa mente. Isso é tudo, irmãos, o que Deus não quer. Eu estou guardando. Primeiro, para que eu nunca peça de ninguém, nem fique necessitado. Segundo, porque quando eu acumular bem, aí eu vou abrir, aí eu vou doar. Falho. Isso é certeza de desagradar a Deus, inclusive você está se expondo a ser disciplinado com um duro golpe nas finanças. Um duro golpe nas finanças. Fica difícil interpretar cada coisa que acontece com cada um de nós, falando agora de aspectos financeiros. É difícil dizer, isso aqui, esse prejuízo, essa queda nas vendas, ou coisa assim, eu perdi a representação tal, me tomaram aquilo, me enganaram comercialmente, meus clientes, ou coisa assim, e foi por isso, foi por aquilo. Ninguém vai ousar dizer, mas pode considerar a hipótese com muita seriedade. Possibilidade de ser uma disciplina de Deus, pela maneira com que você manejou o seu dinheiro quando você tinha, sobrando um pouco, ou muito, mas sobrando. Porque às vezes quando a gente fala em sobrar, dá a ideia de transbordar, em caso de dinheiro, não é sobrando muito dinheiro, um milionário e tal. Não, eu entendo que o que Paulo quer dizer aqui é, além do que você pode, que você precisa para viver no dia a dia, a ponto de você ainda doar e não ficar necessitado, porque se for além das suas necessidades básicas, quebrou a regra do equilíbrio. É muito claro a Bíblia nessas coisas, não é porque somos duros. Antes de continuar, o contexto aqui é dinheiro mesmo, uma oferta e tudo, mas eu quero ampliar um pouco, para dar um conselho para todos nós. Dê atenção, carinho, a quem está precisando hoje. Não só dinheiro, que é o assunto, mas além do dinheiro, você pode dar hoje uma palavra, um conforto de algum tipo, hoje, para quem está precisando hoje, dê, porque amanhã você poderá estar desesperado por uma visita, por uma conversa, por um telefonema. Não estou falando em dinheiro agora. Vocês não podem imaginar a fragilidade de um ser humano que vai ficando doente cada vez mais, ao ponto de não andar direito, depois não se levanta da cama, e as dores aumentando, e as necessidades de uma pessoa assim passam muito além de só precisar comer e beber, e às vezes não pode comer direito, e o estômago até que aceita a comida, mas não engole, não passa pela garganta, é uma desgraça. E quando a pessoa chega a este ponto, ele está desesperado de um calor humano, de uma palavra, de um telefonema que seja, de um sorriso, de um abraço. Para nós, hoje, que estamos bem, pouco interessa se você vai me ligar, se eu vou lhe ligar, se eu vou lhe visitar, se você vai me visitar. E eu estou bem, obrigado, você também está bem, obrigado, mas não é bem assim. Então, se ligue nos que não estão bem e procure dar para eles, não apenas no aspecto financeiro. Alguém pode não estar bem de saúde e ser muito bem financeiramente, não está precisando desta área, mas tem as outras áreas. Eu queria dar só esse toque mais
não é mais humano, que o outro também é humano, ajudar financeiramente, mas de outra natureza. A segunda lição que a gente tira até aqui, a primeira foi a fragilidade da nossa situação financeira, que pode mudar, e muitas vezes muda mesmo, é que não é saudável uma situação do tipo contínuo, por tempo indeterminado. Tão logo a necessidade passe de uma ajuda mesmo premente, agora voltando a falar de dinheiro mesmo, a ajuda deve cessar. Ninguém deve se acostumar a ser ajudado, se acostumar a viver na base da oferta, da doação, da misericórdia dos irmãos. Não, o normal, que Deus espera, inclusive, é cada um suprir as próprias necessidades, adequando as despesas com o seu ganho, cada um dentro do seu padrão, mas é o que se espera. Isso tem sido motivo de abuso por alguns crentes, algumas vezes. Paulo foi duríssimo com esse tipo de crente, quando ele disse lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, se não quiser ir abrir, eu já cheguei lá, 2 Tessalonicenses 3 e 10, olha que frase dura: porque quando ainda estava convosco, vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma, morra de fome. É o que ele está dizendo aqui, duro. Não quer trabalhar não? Vai morra. Então trabalhe pelo seu dinheiro. Isso é para evitar, isso estava acontecendo, quando Paulo disse isso aqui, evitar abuso de uma situação de generosidade de outros. A pessoa gosta, acha legal ser ajudado, e assim fica e vai se acostumando. Não, completamente errado. Claro que isso não é o caso, por exemplo, de missionários, que falamos muito de missões hoje e tudo, claro que não é o caso. O missionário vai lá para o exterior e a igreja, várias igrejas mandam o quê? É muito mais apropriado dizer salário, porque aquela pessoa ali, com aquela família, está vivendo do ministério, então ele recebe algo que ele está ganhando em troca do seu, em troca é uma maneira fria de dizer, mas que nós entendemos, digno é o obreiro do seu salário, do seu ganho, é totalmente diferente, ele está trabalhando, dando duro, então aquele salário que chega lá, seu, da igreja, de qualquer forma, não é uma oferta para alguém que está em necessidade, que entrou num período ou numa situação da vida de grande necessidade, não é um assunto aqui, Paulo está falando em 2 Coríntios 8, não, ali é o irmão que está trabalhando pelo evangelho, o pastor. Então ele vive daquilo, então não é uma oferta, na realidade, é um pagamento de salário. Você está pagando um missionário, quando você pode ter chamado o que você quiser, oferta, presente, mas a rigor, você, claro, isso em termos de uma igreja ou de um irmão que se compromete todo mês com o enviar para o sustento com a família dele. Claro, se ele entra numa dificuldade, e você mete a mão no bolso e dá R$1.000 para ele, para ajudá-lo numa situação que ele entrou, não estava previsto, claro, aí é oferta mesmo, pura, generosidade total, mas não confunda isso com o salário dele, para não pensar que o missionário se inclui aqui no que Paulo disse, não quer trabalhar, não come, ele está trabalhando e muito, você quer ir lá trabalhar do jeito dele? Muitos nem querem, também não fomos chamados, tudo bem, mas é trabalho duro, em outras palavras, é só essa ressalva que eu quero colocar aqui. Quero voltar então, e assim haja igualdade, versículo 14, ele repete o que disse no versículo 13, que igualdade é essa? Comunismo? E saibam que muita gente andou dizendo por aí, que o comunismo é totalmente bíblico, aí, é para todo mundo distribuir com os outros, vende tudo que tem. Uma vez eu fui criticado por uma senhora aparentada aí de um parente da Sandra e tal, muito católica aqui em Fortaleza, faz algumas décadas, depois que eu me converti, o Mauro já deu tudo que ele tem? Aí não deu não, mas Jesus não mandou dar? A Bíblia não manda dar tudo, que conversão é essa do Mauro? Claro que não é o assunto, totalmente
diferente. Mas, então, não é questão de comunismo, de todo mundo trabalha num lugar coletivo, ninguém tem nada, tudo é de todos, e cada um tira de uma bolsa comum e tal. Que, inclusive, foi experimentado isso em Jerusalém, uma certa época. Mas não como um sistema político, obviamente, era uma maneira de viver totalmente com fundo espiritual. E os resultados parece que nem foi muito para frente. Não é igualdade no padrão financeiro, absolutamente, mas no aspecto de que não está em necessidade, como o outro não está em necessidade. A igualdade é nesse sentido. Você está suprido das condições básicas? Estou. Eu também estou. Estamos iguais nesse aspecto. Mesmo que o seu padrão de vida seja diferente do outro, a Bíblia absolutamente não condena isso. Ela fala de homens ricos, Abraão era rico, e tudo. Zé de Arimateia, que deu o túmulo dele para Jesus. A Bíblia não condena o fato em si de um ter mais dinheiro do que o outro, absolutamente. A Bíblia respeita o direito de propriedade e tudo isto. Então, é normal. Jesus disse, vocês sempre tereis pobres entre vocês, está nos planos de Deus isto. Então vamos acabar com a pobreza no mundo. Não vai acabar nunca, não é motivo para não ajudar, mas não vai acabar. Então, tem que entender o que a Bíblia está ensinando. E quando ela fala igualdade aqui, é assim, um irmão está passando fome, ou tirou o filho do colégio, ou está sem roupa para o inverno, e o outro tem alguma sobra, não quer dizer nem que é milionário não, mas tem alguma sobra, e poderia comprar uma roupinha para o outro, para o filho do outro se vestir, ajudar o outro, numa situação A, B ou C, poderia, pois faça, para que haja igualdade. Igualdade como? Que no inverno o filho do outro está lá protegidozinho, com roupinha muito modesta, ou usada, ou coisa que o valha, costurada, mas ele está protegido, não está morrendo de frio, o bichinho. E o seu filho também está protegido, talvez com uma roupa importada, caríssima, não importa. No que eu entendo, essa igualdade aqui, não é que a qualidade da roupinha de um é a qualidade da roupa do outro, o preço de um é o preço do outro, o preço da casa de um é o preço da casa do outro, não. Mas você não está num teto, confortavelmente, ou mesmo precariamente, seja como for, e o outro está na chuva? Não, aí não. Tira o outro da chuva. Tira o outro da chuva. Bote debaixo do seu teto também, chama os irmãos, tira o outro da chuva. Tirou. Igualdade. Estão protegidos, estão alimentados, naquele contexto de uma necessidade, como Paulo falou. Não quer trabalhar, não coma, já estabeleceu o princípio lá. Então, quando ele fala aqui, igualdade, é bom nós entendermos o que ele quer dizer. Na minha concepção é isso. Todos estarmos com as devidas necessidades básicas devidamente preenchidas, uns ajudando os outros. Versículo 15. Voltando a 2 Coríntios, já tomando o rumo final aqui da pregação, ele cita uma coisa interessantíssima. E assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. O que Paulo quer dizer aqui? Viram falar em maná? Êxodo 16, todo mundo. Paulo puxou um aspecto histórico de Israel para dar uma lição e encaixar perfeitamente no princípio que ele quer estabelecer aqui de doação. Fantástico. Êxodo 16, versículos 13 e em diante. Eles estão aqui em plena jornada, indo para a terra prometida, depois de sair do Egito. E quando
13. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Aliás, dizem que maná no hebraico, a palavra parece muito com a expressão que é isto. Então, literalmente, é como se passasse a chamar o maná de o que é isso. Ficou o nome. Comentam aí os estudiosos. Só uma curiosidade. O que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é pão, que o Senhor vos dá para alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso, cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça. Parece que era em torno de 4 litros, então era uma quantidade até muito boa, generosa. 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um o quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos, e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Muito curioso. O maná devia ser colhido, o que é óbvio aqui, apenas o suficiente para o próprio dia. Parece que a capacidade de um colher era maior do que do outro. Um jovem cheio de energia colhia mais rápido, colhia mais do que um outro lá. O mais velho, o mais novo, o que estava no sentido não muito disposto, seja como fosse, levava para casa segundo o número de pessoas. Em casa a distribuição era exata. Eu não quero saber se você colheu muito, se você colheu pouco, vai ser 1 gomer para cada. Claro que entendo eu, que na hora deles colherem, eles tinham uma ideia de que era para ser em torno de 1 gomer que eles deviam recolher, porque chegando lá, a média ia ser 1 gomer para cada um. Alguns acham, inclusive, que era um milagre de Deus, outros discordam. Eu não vejo aí um milagre que, independente que cada um colhesse, quando chegava na hora de distribuir, miraculosamente dava exato. Então, se tivesse 6 pessoas na casa, 5 pessoas foram se colher, porque um estava doente, outro era pequeno demais, e eles colhiam lá. Quando chegava em casa, quando olhava, quando pesava, media, tinha colhido exatamente 6, em todas as casas, em todos os anos e tal. Não vejo necessidade disto. Claro que Deus poderia fazer. O próprio maná é um milagre muito maior do que isso. Mas, pelo jeito, é um aspecto simplesmente prático mesmo. Colham em torno aí de 1 gomer cada um, uns mais dispostos, outros menos. Quando juntar, aí sim, aí é 1 gomer para cada um, de acordo com o que tem na casa. Muito bem. Paulo aproveitou este princípio e ele coloca aqui: cada pessoa comia aquele tanto, quer tenha colhido mais, quer tenha colhido menos. Isso é interessante. Então, o que é apenas uma curiosidade histórica, mostra uma lição valiosíssima de Deus para nós. Primeira, aliás, 2. Primeira, não acumule. Porque a lição é óbvia, meus irmãos. Seu dinheiro é o maná que Deus mandou para o seu deserto, para o meu, enquanto estamos aqui nesta terra desgraçada, esperando ir para o céu. É o maná.
Aí alguns acham e aplicam de uma maneira forte, que eu acho interessante. Cuidado com o maná acumulado, ele vai apodrecer. E vai lhe fazer mal. E a sua riqueza muito acumulada pode se voltar contra você. E vai lhe causar males. Muitos males, provavelmente. Não acumule muito, porque o maná apodrece depois de exageradamente, nem exageradamente, de recolhido mais do que cada um poderia comer. Fantástica lição. Você não vai sair por aí dizendo para qualquer pessoa que perdeu dinheiro, que quebrou, dizer, está vendo? Foi o maná que estragou e você usou. Use para você este princípio e tenha cuidado com o seu maná. Tenha cuidado com o seu maná, porque os princípios de Deus são muito fortes, e não é à toa que um Paulo desse, anos depois, 1400 anos depois de Moisés, Paulo está lá, repetindo, e citando o princípio como uma explicação, citando a história como uma explicação para o princípio que ele está colocando lá. Então, dizer que o dinheiro que nós ganhamos hoje é como o maná que Deus está mandando do céu para você, não é muita imaginação, não. É quase óbvio que Paulo quis nos levar até perto deste ponto. Veja o que você faz. Então, esta ideia de acumular pode ser muito desagradável, aborrecida a Deus, mais do que você pensa. Acumular, especialmente porque à volta, e aí entra o segundo princípio, tem pessoas que precisam, que não conseguiram colher tanto maná, mas você vai dar para ela, porque no fim Deus queria que fosse um gomer para cada. Então eu colhi pouco, eu não podia, estava com dor nas costas, não podia nem me abaixar, então, não tem problema, lá na sua casa você vai ter o seu gomer, porque uns colheram mais, outros colheram menos, e com a noção de que daria tudo certo, a tal ponto de alguns, como eu falei, acharem que era até miraculosa, essa quantia dá exatamente um gomer para cada. Eu não sei como é que era exatamente como acontecia esse detalhe, talvez por ter noção de alguém dizer, eu vou colher os 2 gomer, porque o fulano não veio, está doente, eu vou colher 2 no lugar dele, tudo bem, não tem problema nenhum, entendo eu, as ordens de Deus, porque ele não estava acumulando, ele estava tirando para o outro, porque a distribuição era em casa. Aí eles foram guardar, cheirou mal. Não é porque o maná tinha uma qualidade que ele não podia durar 2 dias. Ah, era assim? Era. E por que no sábado durava 2 dias? No sábado não podia colher maná. Então na véspera, Deus dizia, porção dobrada, agora vocês acumulem. 1 dia. 1. Não, vou aproveitar, vou acumular 2. Aí o outro, mais ganancioso, não, eu vou ficar meio rico, eu quero 3. Eu acabo vendendo, mas com milão eu vou dar um jeito de, na véspera do sábado, eu vou acumular aqui uns 4 gômeres para mim de maná, para depois eu vendo. Eu troco, alguma coisa assim, o que quer ser rico. Aí, puf, depois do 2º dia, podre também. E Deus, aí sim, miraculosamente, ele fazia que naquele dia o maná valia 2 vezes, ele não estragava. O Deus do maná é o Deus de hoje, que mexe com o seu dinheiro, com a sua poupança, com o seu carro, com a sua cabeça, com os seus bens, seu coração, seu colesterol, tudo. Esse Deus não é distante mais de nós do que... Ele não está distante de nós, naquela época não, Deus está sempre mais perto e mandando mensagens, Deus está, eu diria, está até mais perto hoje, porque o Filho dele já habita em nós, através do Espírito que ele enviou. Então, meus irmãos, fica claro isso aqui, não acumule. Jesus bateu na mesma tecla, quando ele disse, não se preocupe com o ano seguinte, não foi? Foi? Foi o mês seguinte. Não se preocupe com o mês seguinte, não foi?
A semana seguinte, o dia seguinte, 24 horas. E você pensando na sua aposentadoria, daqui a 30 anos, 20, a minha já passou. Mesmo assim, eu que tomo cuidado. E todos nós que tomemos cuidado. Não interessa quanto um tem no banco, não interessa a fortuna de cada um, o tamanho financeiro e econômico de cada um. Não importa, o princípio é o mesmo. Então, Paulo citou o exemplo do maná para que todos estivessem supridos no presente, uns dando e outros recebendo, de maneira que há equilíbrio. Pastor, e o meu futuro? Como é que fica? A ideia, de fato, o senhor falou muito aí, na aposentadoria, no imprevisto, na educação dos meninos. E como é que fica mesmo? O futuro, Deus cuida. Deus cuida. Alguém está precisando de ajuda hoje? Você tem condições de ajudar hoje? Pouquinho como uma viúva do templo, ou muito como um milionário, não importa. Você pode ajudar hoje. Alguém que está precisando de ajuda hoje, ajude. Pastor, mexendo nas minhas reservas, mexendo nas suas reservas. Eu vou fazer uma pergunta agora e com ela eu vou encerrar. Vou deixar a sua cabeça pegando fogo. Que tipo de percentual eu vou seguir para as minhas doações e ajudas? Que tipo de parâmetro eu vou seguir? Tudo bem, o dízimo, já calculei, eu dou 12%, né? Eu dou 10%, eu dou 18%, ótimo. A Maria vai dizer, eu dou 10%, ótimo, amém, pronto. Se discute. Este assunto aqui de doar hoje, para quem está em necessidade, entrando inclusive na sua reserva, como é que fica? Essa é a parte mais difícil, porque é muito pessoal, entre você e Deus, entra futuro, do qual você não entende coisa nenhuma de futuro, não sabe nem se vai estar vivo amanhã, e se estiver vivo, não sabe se você vai estar completamente liquidado financeiramente, não sabe. Não há uma tabela. O dízimo podemos até dizer, tem um 10% que pode puxar como exemplo e padrão, e puxamos mesmo. Aqui não tem o menor indício de parâmetro, nada. Essa viuvinha aqui deu muito mais do que os outros que deram muito. Que muito é esse, Senhor? E como é isso? Sim, e no meu caso? E não venha me perguntar, não. Pastor, eu quero conversar lá no gabinete. Quer dizer, venha para a gente conversar, será um prazer. Mas não pense que eu vou dar uma solução para esse assunto, não tem nem para mim. É um assunto difícil, complicado. A partir de que ponto eu estou realmente sendo imprudente com os meus filhos pequenos? Não é meu caso, que eu já não tenho mais, mas os que têm. E meu caso é, obviamente, saúde, velhice e tal. Cada um tem as suas dificuldades. Qual é o limite a partir do qual eu estou sendo irresponsável? Como meu pai, meu avô, sei lá quem, minha avó dizia que eu era perdulário, aquele homem que gastou tudo e acabou com os porcos lá comendo e voltou, o famoso filho pródigo, gastou tudo. Qual é o limite? Se bem que ele não gastou com ninguém, gastou com ele mesmo, né? Mas qual é o limite? Não sei. Por um lado, entram cálculos numéricos, planejamento, família, por outro entram consciência, amor, misericórdia, ousadia, liberalidade, fé, compaixão, está tudo aí nessa equação. Na minha maneira de ver, e é como eu tento fazer diante de Deus, ainda com muita dificuldade, cada situação, cada doação, tratar caso a caso, diante de Deus.
a sua situação hoje e a situação do que você está se propondo a ajudar hoje. E ore a Deus. E peça a Deus paz no coração, sem tirar da equação a responsabilidade, o planejamento. Nós fomos feitos com inteligência, nós fomos feitos com raciocínio, diferente dos animais. Então é claro que devemos nos ser prudentes também, mas o equilíbrio é que é difícil. É difícil num certo sentido. A gente talvez sempre tenha aquela sensação de que poderia estar sendo melhor e não está acertando como é para ser. Não tem problema. Desde que você coloque diante de Deus: Senhor, eu quero acertar. Eu quero de todo o meu coração acertar. Eu não quero ficar para lá nem para cá. Aliás, se eu for errar, eu quero errar para o lado da generosidade. A minha fé é muito pequena. Eu sou muito mesquinho. Sou agarrado mesmo. Não só pelo egoísmo próprio, materialismo, que nos perturba tanto, mas até pela minha cultura, Senhor, que entrou aqui dentro desse negócio de guardar, porque assim sou irresponsável. Me ajuda, me dá paz nesta doação. Não precisa traçar um rumo, daqui até morrer, eu vou doar tantos % do que eu rendo da poupança, e não fazer cálculos complicadíssimos. Se quiser também faça, é livre, mas estou sugerindo. Caso a caso, vou dar R$100. Eu tenho condições hoje, e a pessoa, R$100 é sensível a esses R$100, vou dar R$100. É meio muito para mim R$100, mas eu vou dar os R$100. Eu vou ser ousado, e tem paz no coração, dê os R$100, ou 10, ou 1.000, eu não sei. Mas Deus sabe. Aquilo que vai lhe dar paz, e sabe o seu desejo de ser fiel a Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que insiste tanto nesse assunto que incomoda. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de teologia, vamos falar de céu, de dons espirituais, mas não vamos falar mais de bolso não, pastor, é um assunto tão incômodo. Eu sei que é, Senhor Deus, para todos nós, isso puxa por nós, mas é absolutamente fantástico termos um assunto que puxa por nós, que nos estica espiritualmente, que nos exercita e nos leva a usar mais ousadia na fé. Pois eu vou dar, Senhor Deus, eu vou dar, meu coração está pedindo para dar, esse valor aqui que estava reservado era para isto, mas eu vou dar, e se tu não deres de volta a tempo, não deste, amém. Então é esse tipo de desafios que nós estamos precisando para crescer na fé e deixarmos de ser crentes medíocres, acostumados com um conforto muito grande em termos até de futuro que não nos pertence. Nos ajuda a sermos mais comedidos com o maná, esse tal de acúmulo, juntar, nos ajuda contra esta tendência, quando ela for exagerada, que geralmente é exagerada, no nosso caso. Dá-nos sabedoria, humildade, generosidade, mão aberta e muita confiança em Ti, que podes nos prover maravilhosamente, como Tu bem quiseres. E só vai faltar o que Tu queres que nos falte. E vai sobrar aquilo que Tu queres que falte, que sobre. Não é por falta de poder Teu que nós vamos passar dificuldades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.